Nós vamos, irmãos, meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para a gente ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, é o meu texto para meditação nesta noite. Se alguém puder trazer água para mim aqui, eu agradeço, tá bom? Está vindo ali já. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1. Hoje eu quero falar sobre... Obrigado, irmão. Obrigado. O milagre da multiplicação. Pedi para vocês colocar de pé para a gente fazer essa leitura. NVI é a minha tradução. Um certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrama aquele azeite em cada vasilha e vá separando da que for enchendo. Depois disso ela foi embora e fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e que lhe disse: vai vendo o azeite e paga as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós revelação, graça e entendimento, cura, milagres. Eu oro para que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nós clamamos por um transbordar do teu Espírito, no nosso espírito, na nossa vida, e nós precisamos, Senhor, desse azeite. Eu oro para que haja uma multiplicação da tua unção sobre nós, da tua graça sobre nós, que nós venhamos receber a tua bênção, venhamos receber o teu milagre. Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui, que o Senhor os abençoe, na autoridade que há no nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Hoje eu quero falar sobre o milagre da multiplicação. Irmãos, nós precisamos de muitos milagres de Deus em nossas vidas. Milagre na vida financeira, milagre na vida emocional, milagre na vida ministerial. Nós precisamos de muitos milagres, principalmente milagres de multiplicação. É quando aquilo que é pouco, aquilo que não é o suficiente, é multiplicado por Deus. E Deus é aquele que pode fazer essas coisas, e Deus quer fazer essas coisas. E Deus está com o seu coração aberto para fazer essas coisas em nossas vidas, porque Deus conhece as nossas necessidades, e Deus tem um compromisso com as nossas necessidades. Nós andamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós não vemos, mas confiamos. Nós andamos por aquilo que está plantado no nosso coração, pela crença que está determinada em nosso coração, e é ela quem determina o nosso amanhã.
Não é o governo, não é a política, não é nada dessas coisas que determina o nosso amanhã. Quem determina o nosso amanhã é o Senhor. Ele é quem determina o nosso amanhã. E Eliseu, ele é um homem ungido por Deus. E esse texto nos conta a história de como ele instruiu essa mulher para que ela recebesse o milagre da multiplicação. E nós estamos precisando sempre de um milagre de multiplicação em nossas vidas. Mas muitas vezes nós não sabemos o caminho. Mas Eliseu ensina nesse texto qual é o caminho. E esse texto nos conta a história de uma mulher que está passando por uma crise muito grande. E ela vem a Eliseu para que Eliseu lhe dê um entendimento, lhe dê uma revelação, lhe dê uma palavra da parte do Senhor. A Bíblia diz que o povo busca do sacerdote a palavra do Senhor. E você veio aqui nesta noite para receber a palavra do Senhor. Então eu quero lhe dar a palavra do Senhor. E essa mulher, quando ela vem a Eliseu, ela está em uma crise muito profunda, porque seu marido havia morrido. E além da dor do luto, além da dor da perda, ela tem problemas extras. É tão ruim, é tão difícil quando a gente já tem um problema e problemas são acrescentados aos problemas. Então é muito difícil. E essa mulher está nesse cenário difícil da sua vida: luto, perda de receita, perda de renda, ameaça, situações constrangedoras para ela, e ela não tem nenhuma outra alternativa, e ela vai para o lugar certo, ela vai para o homem de Deus. E quando ela chega para o homem de Deus, ela fala assim: você sabe que o meu marido era teu servo, e você sabe que ele temia o Senhor, ele era temente a Deus, só que alguma coisa deu errado com a vida dele, alguma coisa não saiu direito com a vida dele, e agora eu estou, além da morte dele, além da perda que eu sofri, além do luto, eu ainda estou sendo pressionada para perder meus 2 filhos, e eu não quero os meus filhos como escravos. Essa mulher vai lutar contra a escravidão. A batalha dela é uma batalha contra a escravidão. Por incrível que pareça, meus irmãos, o inimigo sempre quer nos aprisionar em ambientes de escravidão. Por incrível que pareça, o inimigo sempre quer nos aprisionar em cativeiros, para explorar o pior de nós. E o inimigo quer escravizar os filhos desta mulher, a partir de uma situação que o marido dela já não está mais presente para ser o sustentador da casa, para ser o provedor da família, para ser aquele que libera a bênção da prosperidade sobre sua casa. E a partir desse momento, então, ela entra em situações muito difíceis. E a primeira coisa que eu quero falar com você nesta noite é: você precisa lutar para que o inimigo não te escravize de jeito nenhum. Porque o inimigo tem interesse em escravizar o povo, seja de uma forma ou seja de outra. E essa mulher vai lutar contra a escravidão. Ela vai lutar contra esses tentáculos do inimigo que vem contra a sua família. Então ela precisa de um milagre da multiplicação. É o que Eliseu apresenta para ela. E quando ela vai a Eliseu para fazer essa luta, ela diz assim, ele pergunta: como é que eu posso ajudar você? Diga-me o que você tem em casa. Irmãos, quando nós estamos passando por situações assim, nós não pensamos que a gente tem os recursos dentro da nossa casa. Nós não pensamos que nós temos os recursos dentro de nós. Mas na verdade temos. Às vezes nós não conseguimos enxergar, mas tem, ele existe.
E por que nós não conseguimos enxergar? Nós não conseguimos enxergar porque nós olhamos com os olhos humanos. Nós olhamos como homem natural. Eliseu diz: diga-me o que você tem em casa. É a partir do que você tem em casa que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai operar alguma coisa. Mas ela não consegue ver o que tem em casa. E então ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Aí Eliseu diz: é o bastante. O azeite é o bastante. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o azeite é o bastante para o milagre. Não importa a quantidade que você tenha, é o bastante para o milagre. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite é: tem pelo menos um pouquinho de azeite? Se tiver um pouco, é o bastante para Deus operar. Essa mulher, ela tem o que Deus quer operar. E nesta noite Deus quer operar através do azeite. Aleluia. Irmãos, o azeite é o símbolo da cura. Se você precisa de cura, você precisa de azeite. Mas é interessante que o milagre é para casa, porque nós esperamos que a bênção venha de fora, que a bênção venha de um lugar ou de outro. Não, a bênção vem de dentro de casa, daquilo que nós temos dentro de casa. E então Eliseu fala para essa mulher: isso é o bastante. Sabe qual é a nossa dificuldade? O azeite que nós temos em casa, às vezes ele está no canto, às vezes ele está de lado, e nós não o reconhecemos como ferramenta de milagre. O azeite fala do fluxo do Espírito Santo. O azeite fala do poder do Espírito Santo. O azeite fala da iluminação do Espírito Santo. E nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, irmãos. Ainda que você tenha dinheiro, se você não tiver a iluminação do Espírito Santo, não resolve. Ainda que você tenha bens, mas se você não tiver o fluxo do Espírito Santo, também não resolve. Ainda que você tenha posição social, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, não resolve. Você pode ter o que você tiver, mas sem o Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Essa mulher tem o que precisa, ela tem o azeite. E não importa a quantidade, porque é a multiplicação. Deus vai multiplicar azeite. A chama vai se acender através do azeite. E nós precisamos preservá-lo, guardá-lo, tê-lo conosco. O símbolo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E então Eliseu fala para ela: olha, tem um segredo para te dar. Você já tem o que precisa, e isso é o bastante. Isso é o caminho da multiplicação, está aí. E então Eliseu dá um segundo comando para ela. E ele diz: vá para casa, pegue vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos. O segundo passo para o milagre é relacionamento. Como eu preguei na semana passada, Deus não quer que nós vivamos isolados. Deus quer que nós tenhamos lastros, relacionamentos. E aí essa palavra é interessante porque ele diz: vai pegar vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos. Ela precisava de se relacionar, irmãos, porque o azeite não pode ficar só para nós. O azeite precisa jorrar na nossa casa, mas tem que alcançar também o nosso vizinho, tem que alcançar o nosso trabalho, o nosso colega de trabalho, tem que alcançar a nossa praça, tem que alcançar o nosso bairro, tem que alcançar a cidade, tem que alcançar a nação. Ele é o fluxo de poder de Deus, mas ele não é só para você, ele é para você e os seus. E essa mulher, ela precisa então estabelecer esse relacionamento. E é interessante e que Eliseu fala para ela: não pega poucas vasilhas, pega muitas. Aqui está o segredo do milagre. O milagre da multiplicação requer uma visão grande,
Por que nós precisamos pensar grande? Porque Deus vai se mover. No entanto, se a nossa visão é pequena, Deus então fica impedido de operar. Não é porque Deus não tem poder, é porque a nossa visão é curta. Então Eliseu diz para ela: olha, pega muitas vasilhas. Quanto maior é a visão, maior é a multiplicação. Quanto maior é a visão, maior é a multiplicação. Quanto maior é a visão, maior é a multiplicação. Deus não tem limitação de poder, Deus tem todo o poder. O que falta às vezes é a visão. Às vezes a visão é que é curta. Às vezes o gerenciamento das emoções é que são travados. Às vezes situações de escravidão em áreas de nossa vida que impedem o fluxo de Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus grande e que opera coisas grandes a partir de coisas pequenas. A partir de coisas pequenas. Porque para Deus agir, Deus não precisa de coisas grandes. Porque o milagre é daquilo que nós não vemos. E Eliseu dá para ela esse segundo comando. Ele diz: além de vasilhas dos seus vizinhos, você precisa ampliar essa visão, e ela precisa ser muitas vasilhas, para que a multiplicação seja gigantesca, seja grande. Afinal de contas, ela tinha problemas grandes a serem resolvidos. E Eliseu dá um terceiro comando para ela. Ele diz: depois que você vá para casa com seus filhos, feche a porta. É interessante pensar, irmãos, assim, porque o nosso Deus é o Deus do secreto. O nosso Deus é o Deus do secreto. Ele não precisa de nada externo. Ele não precisa de nenhuma movimentação estranha. Ele não precisa de absolutamente nada, a não ser um coração quebrantado, sendo cheio da sua presença e que flui nessa unção do azeite. Não precisa de mais nada. Então Eliseu dá para ela um terceiro comando, dizendo: olha, fecha a porta. Em outras palavras, ele está dizendo: entra no secreto, você e Deus. Essa questão da intimidade, de como Deus fala comigo, de como Deus fala com você, de como Deus se revela a mim, de como Deus se revela a você, isso é uma coisa pessoal. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal. É importante ouvir a história de outras pessoas? É importante. Mas o Deus da Bíblia é um Deus pessoal. Tanto é que Ele é chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o seu Deus, um Deus pessoal. Pastor, mas ele deixa de ser grande? Não, aí é que ele se torna grande, porque ele é grande, e opera coisas grandes a partir de homens que se colocam na sua presença e se identificam com esse Deus pessoal. Então, se você estiver numa situação de isolamento, ninguém impede você de orar. Se você estiver passando por uma crise, precisar entrar dentro do banheiro lá da sua empresa para orar, ninguém impede. Quem vai impedir? Você entra lá no banheiro da sua empresa, levanta a voz e fala: Deus, fala comigo aqui. E Deus está lá. Porque é um Deus pessoal. É importante vir à casa de Deus? É importante. É importante se relacionar com os irmãos? É importante. Isso é fundamental. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se revela a você. E é interessante que ela vai e ela começa o processo. E eu gosto muito dessa parte. Ele diz: derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando a que for enchendo. Aqui ele diz como um milagre acontece. Ele diz: o milagre acontece quando você exerce fé. Por que ela precisava exercer fé? Porque ela tinha muitas vasilhas e um pouquinho de azeite. Muitas vasilhas e um pouquinho de azeite. E então aqui acontece a questão da multiplicação. Porque ele diz: vá separando das que for enchendo. Ele está dizendo: olha, o azeite continuará na mesma porção,
mas a vasilha que está embaixo ficará cheia. O azeite continuava do mesmo tanto, mas a vasilha que estava embaixo estava cheia. E é interessante pensarmos nisso, porque nós queremos saber os segredos, mas o segredo é fé. O segredo é fé. Porque muitas pessoas dizem assim: poxa, como é que eu vou despejar? Aqui só tem um pouquinho, e lá embaixo tem um tacho grande. Como é que esse pouquinho vai encher o tacho grande? De que maneira isso vai ser cheio? Nós sempre queremos uma explicação de como o milagre acontece, mas eis uma boa notícia: não tem explicação. Esse segredo não é revelado. Isso está na dimensão do Espírito. Era pouquinho, e o pouquinho derramou e encheu e se transformou em muito. Como aconteceu? Não tem como. Não tem uma explicação. Aconteceu, porque como Deus é assim, com Ele acontece. Deus, Ele não explica essas coisas. Não há uma explicação para isso. Simplesmente você despeja e exerce fé e acontece. 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 Você vai exercendo fé e acontece. Apenas isso. Pastor, mas eu queria saber como. Não tem como, porque se você souber como, então não é milagre, é ciência. Na ciência você sabe como. Agora no milagre você não sabe como. Você não sabe. Aleluias. E ela foi enchendo. E depois disso, que ela foi enchendo essas vasilhas, e as vasilhas já estavam todas cheias, ela disse ao seu filho: traga-me mais uma. Ele disse: não tem mais vasilha. Mas interessante, o azeite da botija ainda continuava lá. Ainda continuava, ainda estava lá. A multiplicação de Deus acontece assim. Você não sabe como, você não sabe de que forma ela se multiplica. Mas é interessante, quando o menino liberou uma palavra e diz: não há mais vasilha, diz o texto, então o azeite vai parar. É sempre assim, irmãos. Onde não há mais onde colocar, ou onde despejar, onde não vai ser mais útil, Deus para. O fluxo para. O fluxo sempre para quando não será mais útil. Sabe por quê? Porque Deus não ama desperdício. E o azeite não é para ser jogado fora. O azeite não é para ser lançado fora. Ele não é para ser perdido. Ele é para um fim. Ele é para nos livrar da escravidão. É para nos livrar das doenças. É para nos livrar dos ataques malignos. Ele é para liberar o fluxo de Deus sobre nós. É para resolver problemas. É para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa despensa. Mas se não houver aonde despejar, então o fluxo para. Então se ela pegou 12 vasilhas foram cheias. Se ela pegou 50 vasilhas foram cheias. Se ela pegou 100 vasilhas foram cheias. Se ela pegou 1000 vasilhas foram cheias. Quando não tinha mais vasilha, o fluxo para. Eu quero chamar a sua atenção para essa questão do fluxo que deixa de correr. Muitas vezes nós não estamos mais aptos a receber, então o fluxo para. Agora é interessante que essa mulher vai até o homem de Deus e ela pergunta: o que eu faço agora? E aqui vem uma última instrução do homem de Deus. O homem de Deus diz para ela: olha, vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, e ainda dá para você continuar negociando, porque a multiplicação foi grande o suficiente para suprir a sua necessidade e para gerar provisão para você e para os seus filhos. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque muitas das vezes, irmãos, nós temos essa questão da multiplicação como algo limitado, mas ela não é algo limitado. Depende da nossa visão, depende da nossa disposição. E
É interessante pensar que essa mulher volta ao homem de Deus para pedir conselho. Pouquíssimas pessoas voltam ao homem de Deus para pedir conselho depois que recebe a bênção. Quando nós recebemos a bênção, nós pensamos que nós podemos fazer o que quisermos com a bênção, mas isso não é verdade. É interessante que ela podia ter decidido tudo sozinha, mas ela não decidiu. Ela voltou ao homem de Deus de novo. É muito bom quando nós temos esse link, quando nós temos essa confiança, quando nós temos essa intimidade. Sabe por quê? Porque na verdade nós precisamos de multiplicação, não uma vez, mas muitas vezes. Muitas vezes. Então eu quero nesta noite te convidar a receber a multiplicação de Deus. Pastor, mas como é que vai se dar? Esse negócio é um negócio entre Deus e você. Não é entre Deus e os outros, é entre Deus e você. Pastor, mas vai partir de onde? Vai partir do que você tem em casa, vai partir dos seus relacionamentos, vai partir da sua intimidade. E Deus é aquele que provê aquilo que nós precisamos. Então eu quero te convidar a receber a multiplicação de Deus e saber que Deus é aquele que está liberando a sua provisão para que dívidas sejam pagas, para que problemas sejam solucionados, para que não haja escravidão, para que não haja sofrimento, para que a família seja protegida e a bênção de Deus transborde sobre nós. Deus é aquele que está liberando isso sobre nós. E Ele quer que os seus filhos sejam livres. Se coloca de pé. Quero orar por você nesta noite. Quero declarar a bênção de Deus sobre sua vida. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos, dia após dia, saber que o Senhor é aquele que vai fazer algo. Mas pastor, eu estou buscando em todos os lugares. Não busque nos lugares. Dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua vida. É ali que está o fluxo do milagre. Agora, há coisas importantes. A obediência aos princípios de Deus é importante. A obediência ao mandamento de Deus é importante. A obediência à instrução de Deus é importante. E o Senhor é aquele que libera sobre nós a bênção da multiplicação. Se prepare para receber a bênção da multiplicação em sua vida. Sabe por quê? Deus não tem prazer que os seus filhos sejam escravos. Deus não tem prazer que seus filhos sejam oprimidos. Deus não tem prazer nisso. Deus tem provisão para nós. Deus tem bênção para nós. Deus tem vitória para nós. Pastor, como é que funciona isso? Deus multiplica. Multiplica a partir de quê? Do pouco. Aleluia. Então se prepare para receber a bênção da multiplicação. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.